portanto, a questão do dizer a verdade, ela vai depender exatamente dessa linha ideológica que sustenta o próprio Estado. Dizer que na Alemanha nazista, Goebbels, quando falava das questões econômicas e logo após o seu discurso sempre entrava o discurso do guia, do Führer, que era, no caso, Adolf Hitler, que não foi melhor ou pior do que Stalin na Rússia, que não foi melhor ou pior do que Churchill na Inglaterra, que todos eles mandaram bombardear populações civis. O Mao Tse-tung. Então, quando nós falamos sobre a questão do dizer a verdade, do discurso da verdade, nós nunca estivemos comprometidos com a cidadania, com a humanidade. Nós sempre temos que estar muito claros que sempre foi a base do discurso foi sustentada na manutenção comunicativa do poder econômico. O mesmo poder econômico que lá, na tomada da Bastilha, resolve o poder econômico com as questões que se envolviam os artesãos, quando o poder econômico toma o poder político, que era a monarquia. Então, nesse processo de comunicação... Posso só aqui abrir um parênteses? Na queda da Bastilha, acontece o seguinte, gente, há dois grandes grupos, que são os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos, justamente, o grupo de artesãos, profissionais livres, advogados, médicos, etc. E os girondinos, grande parte do poder econômico e aqueles que permitiram que os jacobinos elaborassem basicamente a revolução e tomam o poder deles. E desde então, o poder econômico toma todo o processo francês e todo o domínio francês, e é aí que vem Napoleão, vem no barco dos girondinos. Exatamente. Então, nós podemos escolher momentos históricos e, a partir daí, fazer uma caminhada até os dias de hoje, e nós vamos encontrar exatamente o poder de comunicação, seja ele em qualquer nível, muitas vezes elaborado pela questão econômica. Então, para concluir, David, eu não tenho dúvida de que a moldagem que o poder econômico dá, e principalmente, no nosso caso, ao Brasil, ou a questão do Estado do Rio Grande do Sul, ao município de Lajeado, os municípios aqui do Vale do Taquari, estão absolutamente intimamente ligados aos interesses econômicos que o processo comunicativo de massa, normalmente essas redes que tu citaste, as 7, elas têm a extensão, o limite do que falar e o quanto falar. Mais um exemplo. Hoje, nós estamos nitidamente no Rio Grande do Sul entre dois âmbitos políticos, qual seja, voltando à questão de Santa Maria, porque me parece hoje que é um dia histórico no Rio Grande do Sul, entre o município de Santa Maria, que é poder político, o município assim o é uma pessoa jurídica de direito público interno, contra o Estado do Rio Grande do Sul, que também é outra instituição jurídica de direito público interno. Por quê? Porque não se está pensando hoje no Rio Grande do Sul sobre a responsabilidade criminal, e sim se está pensando na responsabilidade civil, que vai gerar pesadas indenizações junto lá no Poder Judiciário. A qual sociedade? A sociedade gaúcha, Estado do Rio Grande do Sul, ou a sociedade santamariense, que terá que pagar pagar parte daquela conta. Então vejam, mais uma vez, o que se fala na mídia gaúcha no dia de hoje é o limite, é a extensão da fala coordenada, não pelo interesse, pela reparação da vida, da perda do objeto criminal, e sim já antevendo o tamanho e os limites das questões econômicas. Mais uma vez, eu te digo com absoluta certeza, a economia e as pessoas jurídicas e físicas que elaboram as questões econômicas, elas estão centralizando o discurso nos seus limites. Juiz Johnson, depois dessas falas de Edson e Carlos tão interessantes, esta questão da informação verdadeira, da informação correta, dentro deste processo, quase que uma grande dicotomia de Estado e política e informação. David, eu quero só remarcar algumas questões, assim, até porque o programa Opinião, ele é um programa também de informação, né? E no plano normativo, né, a evolução
da nossa Constituição Federal, né, e a evolução na quase totalidade dos países democráticos, ela assegura, como eu disse inicialmente, a liberdade, a livre manifestação, liberdade de livre manifestar o pensamento, e aí, né, como consequência, como corolário, né, vem a questão da liberdade de imprensa. E é muito importante, né, porque já se viveu no passado, né, e todos os regimes, né, quando se instauraram, não democráticos, né, eles sempre se valeram de um instrumento. Que quem viveu na década de 70, quem viveu nos anos 70 do século passado, nos anos 80, né, logo depois da instauração da ditadura militar, né, sabe muito bem, né? Hoje a Constituição Federal no Brasil, ela hostiliza qualquer espécie de censura. Não há menor possibilidade de uma censura prévia à imprensa, como se tinha na época da ditadura, né? Tinham os censores do regime dentro das redações que liam, e aí tem histórias fantásticas a respeito desse, porque nas redações tinham jornalistas com uma capacidade, né, de escrever fantástica, né, que o próprio censor não entendia absolutamente nada do que ele estava escrevendo. Ele estava criticando, né, de uma forma. E aqui nós temos no Rio Grande do Sul. Na música também aparece muito, né? A poesia musical. Aparece em todas, né? E nós temos exemplos. Geraldo, né? Vandré. Não, nós temos exemplos, assim, eu me recordo, né, lendo já há algum tempo, e agora me veio a lembrança, né? Porque um regime, quando se instaura e quando ele aniquila, né, a imprensa, não é só a imprensa, é todos os setores da sociedade. O regime militar atingiu duramente a magistratura. Isto é algo muito pouco, né? Nós temos pouca literatura, né? Eu tenho um livro, né, que fala, e já há bastante tempo eu li ele, né, um livro que conta episódios, né, de verdadeiras invasões a fóruns, enfim, e juízes que praticamente saíram presos de dentro do fórum por militares. E o interessante nessa, né, isso é só apenas um dado histórico, né? Teve um juiz que numa comarca, já se sabia antecipadamente que ele estava para ser preso, né, até pela livre manifestação do pensamento dele, né? Foi um grande político rio-grandense, ele ainda está vivo, e ele foi buscado pela administração do tribunal para que não ocorresse, até porque era uma cidade de grande porte. E dali ele foi levado para o tribunal e o tribunal, não como censura, não como pena, absolutamente, o transferiu. E ele foi para essa outra cidade, né, e foi numa solenidade militar, e foi convidado a falar, porque naquela época não se tinha essa informação, né, e chegou o colega e ele deu um discurso em praça pública criticando o regime, criticando asperamente o regime, mas usou, né, do vernáculo, usou e abusou do vernáculo, que ninguém entendeu, e bateram palmas, né, numa solenidade militar. Então tu vê que a liberdade de expressão é fantástica,
né? Como mencionei anteriormente, né, dos verdadeiros gênios do jornalismo brasileiro, que tinha uma pena fantástica, né? Essa questão da informação verdadeira, eu comungo aqui do entendimento do Dr. Edson, do Dr. Fioroli, né? Ela é muito difícil, né? Eu, às vezes, me paro na frente da televisão, não que eu tenha um raciocínio superior, um entendimento superior, né? Absolutamente, né? Mas há determinadas informações que são repassadas que tu já faz o exercício da crítica, né? E aí vem a questão da educação. Aí vem a questão educacional, né? E em países como o nosso, países ainda em desenvolvimento, com democracias ditas ainda democracias incipientes, né? Vivemos aí um período de liberdades ainda muito pequeno na história, no contexto histórico mundial, né? Ainda nós temos ainda um processo educacional que tu sabes muito bem que, né, tem todas as suas mazelas. Nós temos aí ainda um percentual de analfabetos ainda muito grande, uma vergonha nacional, né? E de ensino, né? A prova está aí essa discussão da correção, né? Não querendo desviar o tema, mas essa questão que dominou a imprensa nesses últimos dias das correções das provas do Enem, sendo que a prova de redação, né? A prova de redação, um dos textos que tirou a melhor nota tinha expressões que, né, trouxe com 2 S, razoável com S, enfim, né? Esse foi um texto. Enxergar com CH. Como é que é? Enxergar com CH. Aí o CH e o X. E o X sempre foi a dificuldade para todo mundo, para todos, né? Mas são essas questões assim, ó. A questão da informação verdadeira, o direito de informar verdadeiramente, ele vem, né? Ele vem vinculado, obviamente, ao poder econômico, ao poder político, né, ao poder da classe dominante, isso não tem dúvida nenhuma, né? As agências internacionais são dominadas por um pequeno grupo, né? Assim como, na verdade, há um monopólio de comunicação em todos os países. Eu quero agradecê-los e já quero desafiá-los para um próximo tema. Não conversei com eles, gente, mas como apareceu fortemente no discurso, na fala dos três, nós falaremos no próximo programa, que estaremos juntos, logo, logo você poderá assistir, sobre a questão do Estado mínimo na pós-modernidade. Eu acho que é um tema muito interessante e que tenho certeza 3 homens habilidosos, 3 leitores, 3 homens de conhecimento poderão nos ajudar muito nessa reflexão. Muito obrigado aos 3. Ficamos por aqui. Até o próximo.